Olá, olá, eu sou o pastor Rangel, estamos aqui no programa Palavra Urgente. Eu faço parte da equipe de fé do pastor Maico Marques, aqui na nossa sede estadual no Rio de Janeiro, em Madureira, Praça Armando Cruz, número 120. Você e sua família estão convidados a fazer uma visita aqui em uma de nossas reuniões. Eu quero trazer aqui um caso específico, um caso aqui muito interessante no testemunho de fé de hoje, do Eduardo. Nós vamos ver aqui que dias antes do Eduardo realizar uma viagem, ele começa a sentir uma forte dor na região das costas. Olha só. E ao procurar ajuda médica, ele descobre que sofria com uma pedra nos rins. Talvez você esteja aí sentindo até mal, dizendo, poxa, tem alguma coisa errada comigo. Eu não senti essa dor, não senti esse desconforto, agora comecei a sentir. O que está acontecendo? Bom é procurar ajuda médica. Eu costumo dizer que a fé trabalha junto com a medicina. Você não tem que ignorar nenhum nem outro. Você tem a sua fé, mas também, se for possível, Deus deu sabedoria aos médicos para poder ajudar você. Então, vamos acompanhar aqui o início desse testemunho. Dias antes de eu ir para Israel, começou uma dor nas minhas costas, eu senti um desconforto muito grande. E eu fui ao médico e descobriram que eu tinha uma pedra no rim, aproximadamente 5 milímetros. Eu cheguei até mesmo em visitá-lo na sua casa. E dentro de mim também, eu pensei, eu sou sincero, eu falei assim, como que o pastor vai para Israel com essa pedra nos rins? E a dúvida surgiu, né? Ele vai à viagem ou não vai? Terá que cancelar? Aí o urologista havia falado comigo, falou, olha, eu posso até operar você. Eu vou ter que deixar um catéter dentro de você. Isso vai te incomodar muito na viagem. Você que tem que escolher. Se eu te operar na segunda, terça, você está pronto para quarta você ir viajar. Eu falei, não, eu não tenho como deixar um catéter dentro de mim, porque a viagem é longa. Voltamos aqui, graças a Deus. Você vê, né, o caso do pastor aí, Eduardo Galhardo. Você vê como é séria a situação, né? Ainda bem que ele descobriu antes da viagem, né? Essa dor, esse problema. Vamos ver uma reportagem que fala um pouquinho sobre essa questão de pedras nos rins, né? Essa situação que pode acontecer na saúde das pessoas. Acompanhe comigo essa reportagem. Pedra nos rins ou urolitíase acontece quando pequenas massas sólidas se acumulam nos rins, formando cristais devido ao acúmulo de minerais e sais. As pedras podem ser pequenas e ter milímetros, como podem ser grandes, causando mais dor e incômodo. Dor aguda, náuseas, vômitos, cãibra nas costas, vontade de urinar constantemente e sangue são sintomas da patologia. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Urologia, 13% da população mundial sofre com este problema e cerca de 5% da população brasileira tem cálculos renais. Muita gente sofrendo com essa situação, muita gente mesmo. Você viu aí a estatística nessa reportagem. Vamos ver um doutor falando sobre esse assunto, doutor Ubiratã. Vamos ver o que ele tem a dizer acerca dessa situação. Vamos lá. A pedra nos rins é denominada de cálculo renal. A gente sabe que a presença de pedras nos rins ocorre quando você tem uma sedimentação de alguns componentes da urina que vão formando cristais e vão se precipitando na urina, fazendo com que esses cálculos renais comecem a se formar dentro dos rins ou dentro de qualquer parte da via urinária, ou seja, dentro da bexiga, dentro do canal do ureter ou até mesmo dentro dos rins. Os cálculos renais ou pedra nos rins, eles são classificados, na grande maioria das vezes, como a sua forma de formação, com os seus componentes principais. Então, a grande maioria dos cálculos renais, ela é formada de cristais de oxalato de cálcio. A grande maioria deles tem esse componente. Além deles, tem diversos outros componentes que podem estar na formação dos cálculos. E, além disso, em alguns casos, você tem, inclusive, cálculos formados por bactérias, né? Existe uma bactéria que é chamada de proteus, que também pode contribuir para a formação de cálculos renais. Essa é uma parte muito importante. Quando a gente fala de sintomas, de sintomatologia do paciente com cálculo renal, a gente tem que pensar única e exclusivamente na gravidade desses sintomas. Muitos classificam essa dor como uma dor única, uma dor que talvez seja a pior dor de suas vidas. E na grande maioria das vezes, isso acontece com uma dor lombar,
que começa na região dorsal e se irradia em direção à região da genitália masculina ou feminina. Essa é a dor característica do cálculo renal. Além disso, o paciente pode ter uma mudança na coloração da urina, ou seja, uma coloração mais avermelhada, que pode ser, inclusive, sangramento, uma hematúria. Pode ter outros sintomas, como, por exemplo, febre, vômitos, que podem vir junto do quadro principal. Normalmente, quando o paciente ele apresenta o cálculo renal, a gente tenta observar sempre se existem alguns critérios de gravidade. Por exemplo, quando o paciente tem a dor lombar associada à piora do exame laboratorial, né, quando ele apresenta leucocitose, alterações da função renal, normalmente esse paciente tem critérios de gravidade. Além disso, a presença de febre é outro marcador de piora clínica desse paciente. Nesses casos, especificamente, a gente orienta que o paciente vá a uma unidade hospitalar, porque esse paciente precisa fazer um tratamento para súbita desobstrução da via urinária, ou seja, ele precisa ser desobstruído porque a presença da pedra associado a alguns desses fatores pode trazer mais gravidade para a doença dele. É isso aí, o urologista Dr. Vitor trazendo essa informação muito importante, muito necessária para o nosso dia a dia. Não brinque com a sua saúde, não faça isso, não faça isso. Você está sentindo algum sintoma, sentindo alguma dor? Ah, mas eu tenho fé, pastor Rangel. Procure também um especialista, procure um médico. Eles estão ali para te ajudar também, estão com a sabedoria que Deus deu para poder remediar ali a sua situação, tá bom? Vamos aqui trazer essa novela, né? Essa segunda parte da novela da vida real, esse testemunho que vai falar um pouquinho mais desse caso do pastor Eduardo Galhardo. Vamos lá. E de repente ele decidiu. Fui para Israel com essa pedra. Logicamente, indo para uma viagem na Terra Santa, eu estava crendo no meu milagre. Quem já teve pedra no rim sabe como é que é. Eu tinha comigo uns medicamentos, umas injeções. Aí o pastor Fatioli falou comigo. Eu fiz um curso de enfermagem, só que eu não terminei. Eu acho que ele confiou em mim e nós confiamos em Deus, porque experiência não tinha. Aí ele foi e me aplicou uma injeção, aí veio aquele alívio e tudo mais. O medicamento era para conter a dor, para amenizar o sofrimento, porque realmente a ida dele nessa viagem foi um grande ato de fé. E conversa vai, conversa vem, ele sempre encontrava comigo, falava, como você tá? Ele falou assim, tô na fé, Kikinho. Na chegada a Israel, o pastor Eduardo Galhardo vai a um hospital. E realmente você está com um processo inflamatório, você está começando com um pouco de febre, e eu não vou liberar você para ir embora. Ficamos preocupados, porque ele foi para tomar uma medicação e voltar, e ele não voltou. Eu falei, mas eu vou passar uma noite no hospital em Israel, no dia teria os passeios ali. Nós ali, através do WhatsApp, conversando para ver se estava tudo bem. Jesus, eu vou confiar no Senhor, e eu estou crendo e tudo mais. No outro dia de manhã, ele me deu alta. Graças a Deus, você vê que foi se encaminhando ali pelo uso da fé, ele recebeu até alta logo pela manhã. Mas antes de continuarmos aqui esse caso, que está bem interessante de assistirmos, vamos para o Casos Curiosos de hoje com o pastor Anderson. Vamos ver ele falando aqui sobre um novo tratamento que pode destruir pedras nos rins através de ondas sonoras. Olha como a tecnologia tem avançado, a ciência está se multiplicando. Acompanhe comigo. Em Casos Curiosos de hoje, eu quero falar sobre um novo tratamento para quem sofre de pedra nos rins. Chamado de litotripsia, é uma ação bem diferente da convencional. É comum aquele que tem pedra nos rins precisar recorrer a cirurgias. Contudo, esse novo método faz com que as pedras sejam quebradas através de ondas sonoras. Isso acontece porque uma pulsão é feita e essa força de energia acaba quebrando essas pedras e o objetivo é diminuí-las a menos ou igual a 2 milímetros, permitindo com que elas sejam expelidas. Numa pesquisa com 19 voluntários, eles tiveram grande acesso a bons resultados, uma vez que
90% dos que passaram por um tratamento de 10 minutos tiveram a pedra fragmentada. Curioso, não? Né? Conseguiu ali, através dessa tecnologia, né, avançar um tratamento muito importante, né, onde todo mundo tem sofrido com essa situação. Mas existe também um tratamento de Deus. Existe ali a palavra de Deus, que é mais poderosa que qualquer onda sonora, qualquer tipo de medicação, qualquer tipo de especialidade médica. E é essa palavra que eu quero pregar hoje a você. Acompanhe comigo aqui esse texto que se encontra em Êxodo. Esse texto se encontra em Êxodo, capítulo 15, no versículo 26. Vamos olhar só a parte final desse texto, que diz assim a parte final: porque eu sou o Senhor que te sara. Deus estava falando isso com o povo de Israel. Ele estava dizendo ao povo que se o povo decidisse obedecer a ele, andar de acordo com aquilo que ele estava direcionando aquele povo que havia saído da escravidão do Egito, se eles resolvessem obedecer a Deus, fazer de acordo com o que Deus estava mostrando, Deus, ele disse: olha, eu tenho o poder e o controle de não deixar nenhuma enfermidade chegar até vocês. E eu tenho essa proteção a dar para vocês. É como diz a palavra, Deus é amor. Deus é amor e Ele quer o nosso bem. Não existe ninguém que quer tanto o nosso bem quanto Deus. Vê aí, estamos acompanhando o caso do pastor Eduardo Galhardo, estamos acompanhando esse testemunho forte da recuperação dele. Estava até numa viagem, sentindo muita dor, e Deus ali começou a agir. Porém, talvez você esteja em casa sentindo essa dor nesse momento. Talvez você esteja, neste momento, desacreditado. Você esteja, nesse momento, tentando aí o auxílio de remédios. Você esteja até dopado, podemos assim dizer. Mas você está ouvindo essa palavra. E se você também decidir crer nesse Deus, Ele está dizendo aqui, falou para o povo de Israel, está falando para você: eu sou o Senhor que te sara. Por que ele se apresenta dessa forma? Eu sou o Senhor. Porque ele se apresenta dizendo que ele é quem poderia sarar. Porque ele não perde o controle de nada. Ele pode tocar ou ir até onde a medicina não pode chegar e ali desfazer qualquer problema. E ali ele pode trazer o alívio que o seu corpo precisa, que a sua alma precisa, que a sua mente precisa. Por isso que ele disse: eu sou o Senhor que te sara. Faça dele Senhor, obedeça a Ele. Diga para Ele: Senhor, a partir de agora não vai ser mais do meu jeito. Eu vou colocar a minha vida em Tuas mãos e vou confiar no Senhor. E quando Deus fala que sara, Ele também está tratando da dor da alma, não só a dor física. Quantas são as pessoas que carregam em si uma dor na sua alma, que carregam em si uma depressão profunda, uma tristeza, dá para ver no olhar da pessoa. Mas quando Deus, Ele se torna Senhor dessa vida, Ele traz a alegria verdadeira. Ele traz a paz que excede todo o entendimento. Ele disse: a cura é minha e eu dou a você. Eu sou o Senhor que te sara. Então tome posse dessa palavra agora. Tome posse do que você está ouvindo. Diga para você mesmo: eu vou recorrer a Deus. Não há problema de você recorrer a médico, não há problema de você recorrer a tratamentos, não há problema de você recorrer à ajuda de um familiar. Porém, não faça isso a sua única saída. Faça de Deus a sua solução. Recorra a Deus, vá até Ele, apresente o seu problema. A Bíblia diz: apresente ao Senhor o que te incomoda, o que te deixa ansioso, porque Ele vai cuidar de você. Vamos ver o que o pastor Eduardo Galhardo fez nessa situação toda que ele já está falando aqui através desse testemunho, e vamos ver como Deus, Ele tem poder para operar. Acompanhe comigo essa terceira e última parte. Após deixar o hospital, ele e outros irmãos se preparam para o culto do missionário na Terra Santa. Aí estava um frio muito grande, choveu, aí daqui a pouco veio o missionário, sabe? Aí o missionário trazendo aquela palavra, mas ele falou assim: faz o seu pedido. Aí eu falei: Senhor, eu não quero voltar com essa pedra para o Brasil.
porque eu sabia que eu ia voltar, tinha Santa Ceia, tinha minha família me esperando, mas naquela hora veio uma paz no meu coração e terminou ali a Santa Ceia, foi um momento maravilhoso. Aí nós fomos embora. No retorno ao Brasil, o avião faz uma escala na França e a bênção é confirmada. A pedra saiu de uma maneira, sem uma gota de sangue, sem nada, de uma maneira natural. Comecei a glorificar a Deus. Aí eu encontrei o pastor Francisco na porta do banheiro, peguei um guardanapo, eu guardei a pedra, falei assim, poxa, Chiquinho, saiu a pedra. Realmente foi a mão de Deus ali na vida do pastor Eduardo. Foi a mão de Deus na vida dele e será a mão de Deus na sua também. Vamos fazer a oração da fé nesse momento? Acompanhe comigo esse momento tão importante e vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado. Obrigado por esse tempo que passamos juntos em sua presença. Eu e esta pessoa que está nos assistindo. Meu Deus, eu creio que o teu poder já está em ação. Talvez, Senhor, trazendo aos rins dessa pessoa, talvez até mesmo ao coração dela, ou qualquer outro órgão vital, meu Deus, a saúde perfeita. Eu abençoo esta pessoa, no nome de Jesus. Abençoo também esta água e peço que o Senhor dê a este corpo saúde e dê a esta alma paz. Beba agora com fé. Amém? Você já pode sentir o refrigério da parte do Senhor. Vamos agora finalizar com um clipe, Minha Esperança, Kelly Benigno. Fica aqui o meu abraço, eu sou o pastor Rangel. Você pode acompanhar também os demais programas no Palavra Urgente, @Palavra Urgente, tanto no YouTube quanto no Instagram, tá bom? Deus abençoe e até a próxima. Quando penso que a minha fé está fraca, tu me dizes ao contrário que estou forte. E não há nada que eu não possa conseguir se eu descansar em ti e confiar em ti. Para Deus não existem portas fechadas. Se uma porta se fechar, outra ele abre. Faz caminho no deserto e também sobre o mar. Meu milagre acontece se ele ordenar. Pois tudo posso em ti. Eis a minha esperança. Eu confio em ti. Pois certos são os teus caminhos. Eu não temerei, pois tenho um Deus que me ama. Ele cuida de mim. Se o vento soprar, ele faz parar o vento. Se o mar se agitar, ele faz o mar se acalmar. Deus é minha força, nele eu deposito a minha fé todos os dias. Para Deus existem portas fechadas. Se uma porta se fechar, outra ele abre. Faz caminho no deserto e também sobre o mar. Meu milagre acontece